Boa tarde. Só vou regular meu som aqui. Eu quero acolher cada um de vocês com a palavra do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, onde Jesus então diz aos discípulos, porque Jesus diz a Tomé, no caso, né? Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Porque me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. É uma passagem na qual Jesus traz logo após a sua ressurreição, o texto que a gente vai ler depois. Mas a gente tem a personalidade de Tomé muito bem definida dentro dos evangelhos, como alguém que realmente às vezes precisava de provas mais concretas, né? E no caso da ressurreição também foi o mesmo. Jesus ressuscitou, os discípulos anunciaram, e Tomé foi lá e disse: não é assim, não é desse jeito, eu tenho que ver, eu tenho que pegar, eu tenho que tocar, eu tenho que botar meu dedinho lá para saber que realmente é Jesus, né? Às vezes a gente leva isso como uma forma ruim, né? Pela teimosia do Tomé, até um certo ponto isso é, mas o Tomé é aquele que também deixa de uma forma muito clara de que ele não é enganado facilmente, né? Vai que no meio disso tudo era alguém que não era Jesus e estava lá, e também então vai ser aquele que vai precisar então colocar as mãos, porque ele viu Jesus morrer, viu os pregos, viu a lança, viu todas as coisas que aconteceram, e ele sabia então das marcas. Então justamente para comparar uma coisa com a outra, também que ele falou. Mas quando ele é então confrontado por Cristo, as suas dúvidas, elas caem por terra. E aí Jesus vai dizer, né, é muito mais fácil a gente crer sem ver do que precisar ver para acreditar. Então este é o versículo que nos acolhe, para que nós possamos estar juntos, celebrarmos e termos também mais uma vez na nossa comunidade o nosso culto de Tiquerpe. Dessa forma acolho, saúdo cada um, e aqui nós estamos reunidos em nome da presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chamar as crianças para frente. Oramos por elas. Pai amado, nós te damos graças pela tua presença conosco, pela tua condução, por nos trazer aqui e nos reunir também em culto. Te damos graças pelos nossos pequeninos que vêm, e assim também tem o tempo especial do cultinho deles. Pedimos que os abençoe também o Cândido na condução, no ensino deles, para que também possam aprender e guardar tudo isso que lhes será ensinado. Dá a eles um tempo bom, agradável, da mesma forma como esteja conosco aqui, cuidando de nós e nos ensinando também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até daqui a pouco. Até. E nós nos assentamos então e cantamos, reunidos aqui. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós,
reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Mais uma. Reunidos aqui, tem preparado para nós, tem preparado para nós um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Convido a nos colocarmos em pé e confessarmos os nossos pecados. Oremos. Pai amado, nós nos alegramos pelo Teu conduzir sobre a nossa vida, pela Tua palavra que é a instrução, que é ensinamento, que traz Tuas ordenanças, estatutos, nos indica a maneira de viver e sempre nos traz de volta para Ti quando nós erramos. Quando também não fazemos a Tua vontade, cometemos pecado, o Senhor usa da Tua palavra para nos ensinar, lembrar do Teu ensino, mas também para nos perdoar. Por meio dela, nós temos a alegria de conhecer sempre mais a Ti e saber da Tua vontade. Por isso, para este momento de oração, nós queremos pedir o Teu perdão justamente pelos pecados que ainda não confessamos diante do Senhor. Sabendo que Tu conheces tudo aquilo que se passa sobre a nossa vida, e pedimos que olhe para dentro de nós, examine-nos e tire de nós o que realmente não está de acordo, o que é mal e que nos afasta de Ti. Mas que o Senhor também possa preencher-nos com a presença do Teu Espírito Santo para nos conduzir, nos guiar, livrar-nos de tentações e males, e também para que, firmados na Tua palavra, possamos fazer da Tua vontade, pura e simples. Por isso, ao derramar o Teu perdão sobre a nossa vida, fortalece-nos e guia-nos por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Eu trago-lhes o anúncio da graça por meio do texto que nos é conhecido, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele, Cristo, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O sangue precioso de Cristo limpou-nos da culpa que carregamos por causa daquilo que fizemos de mal. Da mesma forma como lá no Antigo Testamento nós temos o sangue do sacrifício que era aspergido sobre as pessoas, pingado nas pontas do altar, o sangue de Cristo vem sobre nós e nós então somos lavados, limpos, tornados alvos, brancos de mancha, de culpa, de pecado, por causa daquilo que Ele fez. Assim, por meio desta palavra, eu lhes anuncio do perdão e da graça de Deus, em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós também louvamos a Deus, cantando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Mais uma vez, oramos. Pai Santo, agora nós te damos graças pelo teu perdão, por aquilo que fizeste mais uma vez em nosso favor, nos livrando de pecados, males, manchas e nos restaurando por meio do precioso sangue de teu Filho Jesus. Lembrando-nos mais uma vez da morte
e da ressurreição deste teu Filho em nosso favor, para que, libertos de todo mal, a gente possa também aprender de Ti e ouvir da Tua palavra, para que os nossos dias sejam bem cuidados por Ti, em meio à Tua presença e também dentro da nossa comunidade de fé e na vida que nós temos. A Ti, Senhor, nós queremos pedir pela Tua palavra, para que ela nos seja boa, para que ela nos fale. Lembre-nos de bênçãos, lembre-nos de benefícios que tivemos e continuamos a ter pela presença de Cristo sobre os nossos dias. Por isso pedimos, Senhor, que possamos guardá-la, que possamos meditar sobre ela e que ela também se torne um firme escudo para que nos proteja, mas também a espada que faz com que nós possamos nos defender em meio a tudo o que acontece ao nosso redor. Por isso, dá com que a Tua palavra fale conosco mais uma vez. Por isso pedimos e oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nos assentamos e cantamos. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. A nossa primeira leitura bíblica provém do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 até 29, texto bíblico que nos fala da seguinte forma: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé:
Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e a ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Até aqui o evangelho que nos vem. A este evangelho aclamamos cantando aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 12, é a palavra que nos vem para a nossa meditação principal, para a pregação, para este nosso culto, onde nos diz da seguinte forma: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados de por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. Até aqui, da palavra que nos vem, por meio de 1 Pedro. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém. Querida comunidade, se nós formos pensar sobre a nossa vida e resumi-la em uma única pergunta, nós provavelmente teríamos uma resposta muito objetiva. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso propósito de vida? Essa resposta depende do que cada um de nós busca, procura. Alguns vão dizer: o meu propósito de vida é trabalhar, fazer minha vida, viver bem, para poder me aposentar bem. O meu propósito de vida é servir aos outros e, a partir disso, deixar coisas boas na memória das pessoas. O meu propósito de vida é trazer dignidade para os outros. O meu propósito de vida é fazer com que as pessoas não tenham sofrimento, não tenham dor. Provavelmente nós vamos ligar a resposta dessa pergunta com a nossa profissão. Para nós cristãos, a resposta ela deveria ser diferente, mesmo com tudo isso que nós contemplamos. Cuidar dos outros, abençoar os outros,
fazer do mundo um lugar melhor? Uma resposta muito simples para isso é o seguinte: quero conhecer a Cristo e torná-lo conhecido a todos. Muito simples. Quero conhecer a Cristo e torná-lo conhecido a todos. Por que eu trago isso como resposta principal para o nosso objetivo de vida? Porque é disso que nós falamos, é isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos. E nós vamos ter este propósito principalmente pela compreensão que nós temos acerca da salvação. Quando Pedro escreve para a sua comunidade, ele fala para essa gente de uma esperança grandiosa, de uma esperança palpável, viva, que era não apenas partilhada, mas que era vivida entre aquela gente. Porque a partir do momento em que estas pessoas ouviram da mensagem de salvação, pregada, anunciada, manifestada por meio dos mensageiros do Evangelho, essa gente creu. Eles acreditaram, por isso que Pedro vai dizer: vocês, mesmo não tendo visto, mesmo sem poder tocar, vocês têm uma fé indescritível, vocês têm uma alegria indescritível e cheia de glória, que é o alvo da fé transformado em salvação da alma. Dentre as tantas certezas que nós temos nesta vida, duas nos acompanham durante todos os nossos dias. A primeira delas: nesse mundo ninguém fica para semente. A morte é certa. Não adianta a gente querer mudar as coisas, querer fugir, escapar. Ah, mas comigo não vai acontecer. Vai chegar um dia em que nosso nome é chamado, nossa senha é tirada, e a gente parte daqui. Esta é uma das certezas que a gente tem. E não apenas nós cristãos temos isso, mas é uma certeza comum entre todo mundo. A segunda é muito mais pessoal para dentro da fé cristã que a gente tem, que é a certeza da salvação. Além de sabermos que a morte um dia virá, nós sabemos, nós confessamos e falamos que ela não é o fim de tudo. Que a salvação eterna está disposta diante de nós, mediante a ressurreição de Cristo. E aí sim, nós podemos nos alegrar, porque conseguimos enxergar mais além. Conseguimos ver com os olhos da fé coisas que só aqueles que creem em Cristo, que conhecem a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, vão poder afirmar. Mas como assim você diz que existe salvação eterna se você não viu, se você nunca experimentou, se você não sabe como é que é a vida após a morte? Como é que você pode afirmar que isso existe? Por causa daquilo que já foi dito. A palavra de Deus, desde o início em que ela foi escrita, ela traz a intenção do cuidado de Deus sobre a nossa vida, na forma em que a própria vida que a gente tem se estenda. O Jardim do Éden foi criado justamente para que o ser humano passasse a eternidade lá. E se não fosse a burrada que Adão e Eva cometeram, nós estaríamos lá ainda. Se não fosse comer do fruto proibido, que tem gente que vai dizer que é uma maçã, que tem gente que vai dizer que é uma uva, tem gente que vai dizer que é uma tâmara, não importa, era o fruto proibido. Se não fosse por isso, nós estaríamos lá. Mas também existe o cuidado de Deus demonstrado depois, nas tantas vezes em que o próprio Senhor colocou
sobre a vida do ser humano o seu plano de salvação. Não apenas por meio da lei de Moisés, por meio dos mandamentos que se tem, como uma tentativa de fazer aquilo que Deus pede, mas desde lá do início, quando já se falava sobre o Messias. Às vezes a gente imagina que só é falado de Jesus pelos profetas. O povo de Israel já ouvia falar do Messias desde o tempo de Moisés. Eles, como povo, cresceram nessa esperança de que um dia eles teriam um governador com todas as qualidades possíveis de uma liderança plena, da mesma forma como Moisés foi. Desde lá, se fala sobre este plano de resgate, de salvação que Deus dispõe para todas as pessoas. Agora não mais disposto apenas para o povo de Israel, mas para a humanidade inteira. Um pouco antes disso, se a gente for lembrar da figura de Abraão, nós já temos ali indícios de que Deus, logo após a queda, já planejava resgatar novamente a humanidade. Gênesis 12, quando vai falar da bênção de Deus sobre Abraão, uma pequena parte dali vai dizer o seguinte: e por meio de ti serão abençoados todos os povos da terra. Ali já se aponta para Cristo. Não é à toa que Cristo nasceu do povo que descende de Abraão. A questão é que agora, quando nós nos damos conta disso, quando nos está disposta a oportunidade de redenção, de salvação, inclusive de mudança para essa própria vida, nós vamos ter que nos definir. Ou nós nos agarramos nisso com tudo aquilo que nós temos, né, conforme Lutero dizia, com todas as minhas forças, até com o pensamento dos meus fios de cabelo. Eu quero me agarrar nisso porque é a oportunidade que eu tenho. Se nós não nos agarrarmos nisso e fizermos a nossa vida em cima dessa certeza que a gente tem, nós vamos fazer a nossa vida em cima da outra parte, que é a vida termina com a morte. E aí a gente vai viver a nossa vida, de certa forma, em vão também, né? Tem muita gente que vai dizer: mas pode ser que eu viva a vida inteira e lá na eternidade não tenha nada. Não creio nisso. Eu creio que tem sim. E é por isso que eu me preparo para que no dia em que este Cristo for manifestado novamente, eu possa ir com Ele. Porque isso também foi anunciado. Isso também está pregado aqui. Da mesma forma como Jesus disse lá aos discípulos: paz seja com vocês, da mesma forma como o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma forma vai acontecendo ano após ano, tempo após tempo. Para que se tenham pessoas que lembrem, e eu não digo apenas de mim, da minha pessoa como pastor, mas da nossa comunidade toda. Porque dentro disso tudo, nós somos aqueles que vamos anunciar que Cristo vive, que Ele é a esperança do mundo, que Ele é a salvação, que Ele é quem verdadeiramente nos liberta de todo medo, de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que existe contrário à salvação eterna que Deus oferece. Por mais que talvez a nossa pregação, a nossa mensagem não surta efeito. Fim de semana passado eu falei sobre a parábola do semeador. E ali a gente vê que algumas sementes caem na beira do caminho. Algumas no meio dos espinhos, outras no meio dos pedregulhos. E uma parte cai na terra boa. Pode ser que nem sempre toda a mensagem que a gente anuncie surta efeito. Cresça, produza, germine, se multiplique. Mas ela vai ser lançada. E não que o mundo de hoje não saiba que Jesus é Senhor e Salvador, a questão é que existem muito mais ouvidos fechados do que abertos. Parece que a mensagem que a gente prega não causa mais o efeito que causava. Talvez seja justamente porque as pessoas não querem esperar tanto tempo para aproveitarem a sua vida e queiram fazer isso agora.
Talvez porque o mundo ao nosso redor pense que não precisa de um Salvador, porque cada vez mais nós nos tornamos autossuficientes naquilo que temos. Mas isso não nos impede de dizer que a esperança que nós temos mediante a ressurreição, que a herança que nós recebemos pela fé em Cristo, ela permanece. Os ouvintes de Pedro já faleceram, já bateram as botas há muito tempo atrás. Morreram crendo na volta de Cristo, na consumação do reino de Deus, na plenitude do reinado de Cristo sobre o mundo. E morreram crendo também que, dependente daquilo pelo qual passavam, dores, sofrimentos, rejeições, nada lhes tiraria o presente da vida eterna que lhes foi dado. Nós ainda não morremos, cá estamos, e continuamos crendo, continuamos falando, vivendo a nossa fé, louvando ao Senhor e pregando, até que Jesus venha ou até que nos mandem parar, até que alguém venha e diga, a partir de hoje não mais. Mas a gente dá um jeito. Essa é história para outra conversa. Porque nós temos coisas para anunciar. Falamos de esperança, não de uma esperança que se some entre os dedos, mas algo que é concreto, algo que é real, que ninguém pode tirar, que ninguém pode dizer que é mentira, mas que está dado, não vai ser mudado. E a cruz de Cristo nos lembra disso. Se nós nos juntamos com aqueles que relembram a sua morte, também fazemos parte da multidão que prega a sua ressurreição e vivemos a nossa vida de fé, para que ela seja anunciada no dia a dia, como eu disse já antes lá, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não creem, para que possam saber que a vida vai muito além do findar desta vida, que essa esperança permaneça conosco, que a gente possa partilhar dela e que ela também possa nos conduzir em meio aos nossos dias, em meio à nossa caminhada de fé também. Amém. Confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico em resposta à palavra de Deus e também à pregação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nos assentamos e cantamos. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu seu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu me fiz converter-me, não quis
ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. E senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Nosso próximo culto aqui na comunidade de Hortêncio é no dia 12 de agosto, 15 horas, culto de Dia dos Pais. Linha Nova Baixa tem culto no dia 6. Então, temos as nossas programações daqui até lá. A oferta de hoje ela é local, seguindo aquilo que tínhamos no domingo passado até hoje. Então, a oferta que nós partilhamos, 90% para a comunidade, 10% então nós mandamos adiante. A oferta pode ser partilhada, feita ao final do nosso culto, lá na saída da igreja. Mais algum outro aviso, Helena? Não? Depois a gente tem então a baile de Kerb, né? Janta, baile e tudo mais. Então dá pra gente festejar ainda mais um tanto. Motivos de oração que nós temos? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom, isso também é bom. Nos colocamos em pé e oramos. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra, por aquilo que ela lembra sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada de fé, pela forma como ela vem para nós mais uma vez, e pedimos que o Senhor nos dê a graça de guardarmos ela, de vivermos ela, e também de nos alimentarmos dela e partilharmos dessa tua palavra ao redor. Sabemos que ela é palavra de esperança, é a palavra da verdade, e que também traz libertação, redenção, nova vida e condução para cada pessoa que vem a conhecer teu Filho Jesus por meio desta pregação que a gente pode fazer. Te louvamos porque dentro do teu plano de salvação nós estamos contemplados, e não apenas nós, mas toda a humanidade ao nosso redor, todos aqueles que têm em si fôlego de vida e podem ouvir a tua palavra, compreendê-la, e assim também poderem se render diante de teu Filho Jesus. Pedimos que nos guarde, nos fortaleça, nos abençoe, esteja conosco, com a família de cada um de nós,
mas que o Senhor também possa abençoar a nossa vida para além da nossa caminhada de fé. Livra-nos de medos, perigos, guarda-nos diante de tentações e fortalece-nos. Assim, acampa teus anjos ao nosso redor e cuida de cada um de nós. É o que nós pedimos e oramos. Também te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos da bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça, que Ele levante sobre ti seu rosto, te dê da sua paz e também esteja junto contigo, te fortalecendo, te cuidando, te amparando, conduzindo para os dias que vêm adiante. Que desta forma te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos ainda e eu me despeço lá na saída. Que possamos ir e estar na paz do nosso Senhor. Amém. sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor,
Deus, meu